Primeiro, boa noite a todos, bem-vindos, obrigado pelos 5 minutos de paciência. Nós preparamos aqui hoje um conteúdo bem legal, muito bem pensado para ajudar as pessoas que já investem, as pessoas que ainda não investem. E queria começar com essa live falando o que ela não é. Essa live não é recomendação do que comprar, do que não comprar. Essa é uma live que vai ensinar você a montar a sua carteira de investimentos. Só que para a gente conseguir construir isso, a gente tem que entender primeiro o macro. A live de hoje a gente vai mostrar para vocês a casa pronta. Onde fica o quarto, onde fica a cozinha, por que a cozinha está lá, quantos banheiros tem que ter. Porque uma vez que você enxerga o todo, a casa pronta, fica mais fácil entender as partes. É difícil eu te mostrar um tijolo e falar que isso um dia vai ser uma casa. Mas é muito mais fácil eu te mostrar a casa pronta e te convencer que lá tem um tijolo. Então a live de hoje, vocês precisam vir comigo e entender o seguinte: vocês têm que internalizar que é a construção do raciocínio do investidor para montar a carteira de investimento. E quem ficar comigo ao longo do caminho até o final vai ver uma das principais sacadas, que é uma coisa óbvia, uma vez que você fala, que vai mudar, tenho certeza que vai mudar completamente a forma como vocês investem e, para quem não investe ainda, a forma que vai começar a investir. Então tem toda a construção do raciocínio até o final. Vai ser uma live extremamente objetiva, vai ser uma live extremamente prática. Eu não vou aprofundar aqui no detalhamento do como funciona um título privado, um título público, o que é a Selic, o que é o CDI. Eu vou passar sim um panorama geral, mas já deixo adiantado para vocês. Quem quiser se aprofundar em cada um desses temas, tem vídeos no nosso canal que explicam essas categorias e as próximas lives a gente vai aprofundar em cada tópico. Hoje vamos entender a casa, entender o racional para depois construir o que a gente precisa em cada cômodo, por assim dizer. Show de bola? Vamos lá então. Vamos ser bem práticos aqui, mudando a tela para... O primeiro passo para você construir uma carteira de investimento é responder a seguinte pergunta: o que é uma carteira de investimento? Coloquem aí no chat para vocês o que é uma carteira de investimento enquanto eu vou explicando do meu ponto de vista. A carteira de investimento nada mais é do que o mix de produtos, o mix de ativos que você coloca com o seu patrimônio para que eles, de maneira sinérgica, atuem com o crescimento do seu patrimônio. Como assim, Matheus? Se você, de repente, só tem ações, investimentos, a sua única carteira de investimentos são ações. Se você só tem na poupança, dá até alergia falar isso, mas a sua carteira de investimento é a poupança. São todos os investimentos que você tem para gerar renda para você. E se você enxergar que eles não são desconexos um do outro, você consegue otimizar os seus ganhos, você consegue mitigar risco e aumentar o retorno. É exatamente isso que todo investidor precisa. Então a carteira de investimento, sendo bem básico, nada mais é do que os produtos financeiros que você tem que estão voltados para a construção de patrimônio. E eu levanto aqui uma segunda pergunta para vocês. Vocês têm que responder o seguinte: em que fase da vida vocês estão? Vocês estão construindo patrimônio ou estão na fase do usufruto do patrimônio? E por que essas coisas são diferentes? Se você está na fase de construção de patrimônio, você vai pegar o seu dinheiro e você vai aplicar e você não vai mexer nele. Você não vai jamais sacar da sua carteira de investimento, porque você precisa que aquele dinheiro use o seu melhor amigo no investimento, que são os juros compostos, para criar mais dinheiro. Quem me acompanha sabe que eu gosto do conceito de que o seu dinheiro são funcionários. Você investe funcionários que trabalham fazendo o quê? Gerando mais e mais funcionários. E para isso é uma carteira de investimento. É uma carteira voltada para o seu crescimento. Essa carteira, ela tem um design, ela tem ativos específicos, ela tem um uso específico, que é diferente de uma carteira que você já quer usufruir do patrimônio. Você está lá na frente na vida, você chegou na sua independência financeira e você quer usufruir desse patrimônio. Essa segunda carteira pode ser que ela seja mais protetiva, mais voltada para receber juros, mais voltada para receber dividendos, de forma que você pode usufruir o que ela está rentabilizando. Então a primeira coisa que você tem que entender é:
Você quer construir patrimônio ou você quer usufruir do seu patrimônio? Porque muita gente comete um pecado capital do investimento. Que a pessoa coloca investimentos, ela vai investindo, vai aplicando, monta uma boa carteira, aí ela vai viajar, ela tira da carteira de investimento. Ela juntou 100 mil reais, estou inventando um número aqui, ela vai e saca 20 para viajar. Isso está errado. Isso está errado se ela estiver na fase de construir patrimônio. Se ela quer viajar, tem que construir a carteira de 100 mil, 80 mil, o valor que ela quer, e com outros aportes em alguma outra coisa que não é a sua carteira de investimento, separar para a viagem. Quando você saca da sua carteira de investimento, você está matando os seus funcionários. Você jamais pode matar o funcionário. Então entenda em que fase você está. Ele está perguntando do Kiko, que está bem coerente com o assunto. Ele perguntou se a gente pode construir uma carteira diversificada que estão com pagadoras de dividendos e ações de crescimento. Kiko, eu vou chegar daqui a pouco nesse tópico do que é ação de crescimento, o que é de dividendo, mas a pessoa pode perfeitamente fazer esse tipo de carteira, tanto para construir patrimônio, que tanto faz ter dividendos ou não, porque ela reinveste os dividendos ou o crescimento está alavancado, ou se ela está lá na frente, na parte que ela está de fato usufruindo o patrimônio, aí tem mais sentido ela usar mais dividendos, porque ela não diminui a participação societária dela e consegue usufruir do capital gerado. E depois que você viu este fato, tem que saber responder outra coisa. Utilizar ou não uma carteira recomendada. E por que eu falo isso? Porque praticamente qualquer corretora te recomenda uma carteira de investimentos gratuitamente. Você não paga nada e você consegue achar diversas recomendações de carteira online em diversos sites, diversas boas empresas. E por que é interessante que você aprenda a montar a sua carteira de investimentos, não pegue uma carteira recomendada? Tem um paralelo que para mim é muito interessante, é esse daqui, ó. O que te veste melhor? Um terno ou um vestido que você comprou ou um feito sob medida? Com certeza absoluta, um que você faz sob medida. Porque quem conhece melhor as suas necessidades que você? As pessoas delegam a montagem da carteira por um motivo que não é necessariamente o melhor motivo do mundo. Eu delego a construção da carteira de investimentos porque o meu assessor, ele entende mais de investimento que eu. Isso pode ser um fato, mas ele não entende mais de você que você mesmo. Você sabe o que você quer, você sabe o seu capital, você sabe a sua capacidade de aporte, você conhece o seu perfil melhor que o cara. E para montar uma carteira tem muito mais peso você conhecer o seu perfil do que você conhecer investimentos. Alguém pode discordar disso, mas você conhece a pessoa, é muito mais fácil ela conseguir começar a investir, estudar um pouquinho e dar o primeiro passo. O segundo ponto, que é um pouco mais nebuloso, é o seguinte: o assessor de investimento, ele é uma pessoa que pode ser idônea, ele pode querer o seu bem e de fato está lá para te ajudar. Mas não se engane, ele é a mesma pessoa que um vendedor de roupa. Ele entende mais que o tecido de você, entende mais que a moda, entende mais que a peça, só que ele no fundo quer te vender. E se você tomar as rédeas das suas decisões, eu tenho certeza absoluta que elas vão ser mais assertivas. Se você conseguir decidir o que é melhor para você, em detrimento que uma outra pessoa faça isso, os seus resultados tendem a melhorar. Então, sendo bem sucinto agora, um assessor de investimento pode te montar uma boa carteira? Pode. Ele monta? Acredito que monte. Mas não é a melhor carteira para você. Se você está aqui nessa live ou está vendo a gravação até esse ponto, é porque você quer aprender a montar a sua carteira. Então vamos construir isso juntos. Voltando aqui para a tela. E você precisa saber analisar 3 pontos primordiais antes de construir uma carteira de investimento. Primeiro, o seu perfil e momento de vida. E o nosso perfil, galera, não é conservador, moderado ou agressivo. Você pode ser as 3 coisas, pode não ser nenhuma. Nós somos mutantes, além de tudo. O nosso perfil muda com o tempo, muda com a fase de vida. Eu hoje estou com 99% do meu capital exposto em renda variável, que são ações, fundos imobiliários. Eu daqui 5, 10 anos quero estar casado com um filho, eu vou ter que mudar esse perfil. Então muda muito o momento de vida que você está, o capital que você tem e a sua tolerância ao risco. A tolerância ao risco é um dos passos principais. O segundo ponto é o prazo da carteira. E esse ponto aqui, a galera confunde absurdos. Por quê? Mas muita gente mesmo, aliás, ouso dizer que 90% das pessoas, quando elas começam querendo montar uma carteira para longo prazo.
e não entende nem o conceito de longo prazo, que é 10, 15, 20 anos para frente. E a pessoa monta uma carteira para longo prazo, perfeito, e tem renda variável, tem ações, tem título público, tem renda fixa, e passou um mês ela vai olhar. Aí a ação caiu, o que ela faz? Ela vende. Ou a ação subiu, o que ela faz? Ela vende também. Sendo que ela não aceitou de fato o prazo que ela queria. E uma coisa que não é tão intuitiva, mas quem chegou a esse ponto aqui, entender essa sacada, já está saindo na frente de muita gente. Quanto maior o prazo da sua carteira, você, em teoria, pode arriscar mais. Você pode ter mais renda variável. Por quê? O tempo, ele atua absurdamente a seu favor. Você quer uma carteira para 6 meses, para 1 ano, não tem nada de errado com isso, eu jamais recomendaria ou indicaria que você comprasse ações, porque é uma aposta. No curto prazo, é uma aposta. Pra vocês terem uma ideia, aproximadamente 60% dos anos, a Bolsa de Valores, o Ibovespa, fecha em alta. E 90% das décadas, ela fecha em alta. Então, se você está apostando não, investindo para o longo prazo, o tempo ele aumenta a probabilidade de você ter rendimentos maiores, ter rendimentos positivos. O tempo é o seu maior aliado. E existe um livro chamado Stocks for the Long Run, do Jeremy Siegel, se não me engano, não é dele mesmo. E a tradução é literal, ações para o longo prazo, que ele prova matematicamente que no longo prazo, a partir de 2, 3 décadas, é inclusive mais seguro você investir no mercado de renda variável, investir em ações, do que investir em renda fixa. Só que no curto prazo, em 1 ano, 2, isso é absurdamente volátil. Então tem muito mais risco. Só que o risco é diluído no tempo. E se você preparou o seu perfil, você tem a noção que você está investindo por longo prazo, o fator psicológico pesa menos. E hoje, na simulação que eu vou fazer com vocês, eu vou simular uma carteira para o longo prazo. O raciocínio é o mesmo para qualquer prazo, mas entendam primeiro o prazo que você quer. Eu estou usando aqui uns 5 minutos da live para falar desse aspecto. E o terceiro ponto é o risco que você aceita correr. E quando fala risco, a galera não entende o que é risco. Coloca aí no chat, pessoal, o que vocês acham que é um risco de investimento. Enquanto eu tomo uma água e mudo a tela. O que é o real conceito de risco? Muita gente acha que risco é só perder dinheiro. E qual que é a realidade? O que mais envolve o risco? O grande conceito de risco está atrelado à incerteza. Mas não é só a incerteza de você ganhar ou perder dinheiro. É a incerteza em relação à liquidez. Sensacional, Gabriel. O real risco é você morrer pobre, perfeito. É o real risco. O risco é você não ter dinheiro lá na frente. É esse risco que eu quero mitigar ao investir, fantástico. Mas o risco é perder dinheiro, o risco é volatilidade, o risco é liquidez, o risco é você investir sem estratégia, o risco é você não se preocupar com amanhã. Então o risco é uma coisa complexa, risco é uma coisa extremamente complexa. E se você conhece o seu perfil, tem um prazo e sabe o risco que você quer correr, você consegue começar a montar a sua carteira de investimentos. Professor Paulo, tudo bem? Colocou risco é você trabalhar para os outros e depender do governo para aposentar. Perfeito, essa é a definição do próprio Warren Buffett. Que falou que é arriscado investir? É, mas o real risco é depender dos outros, depender de alguém que não seja você. E, para sermos bem práticos, uma carteira de investimento, ela tem 2 coisas, e 2 coisas apenas. Ela tem renda fixa e renda variável. Quando eu vou montar uma carteira de investimento com os meus alunos, com meus mentorados, eu sempre começo perguntando quantos % do seu patrimônio, e aqui é em percentual, não pensem em dinheiro, pensem em percentual da sua carteira. Porque é importante pensar em porcentagem, não pensar em valor. Porque se tem 10 mil reais hoje, você tem uma carteira. Com 100 mil reais, você pode ter outra. Se você pensa no percentual que você tem, que você aceita exposto em cada categoria de investimento, você consegue manter esse percentual conforme o seu patrimônio aumenta. E isso melhora a sua decisão. A primeira coisa que eu falo é, quantos % do seu capital você aceita em renda variável? O que é renda variável? Ações, fundos de ações, fundo imobiliário. É todo investimento que você não sabe se você vai ter lucro ou prejuízo. Você não sabe a rentabilidade que ele existe na hora que você contrata. E essa é uma pergunta que eu concordo que não é tão fácil de responder. Ela não é tão simples. Só que eu facilito essa pergunta ao mudá-la para o seguinte. Quantos % do seu capital você aceita ver cair pela metade ou menos sem xingar o garçom, chutar o cachorro ou ser mal educado com a mãe no longo prazo?
Nossa, Matheus, essa pergunta mudou, ela é bem tendenciosa. Na realidade, não é. Porque é absolutamente normal a Bolsa de Valores cair 50%, 60%, até mais que isso no longo prazo. De 92 até hoje, ela caiu 5 vezes mais que 50%. Ou seja, é um movimento esperado. E se você não está esperando por isso, não está preparado para isso, é melhor que você não coloque o seu capital em renda variável. Então, essa pergunta facilita a sua resposta. Quantos por cento do seu capital você aceita ver cair pela metade ou menos para ter a possibilidade de ter um retorno muito alto no longo prazo? Então, isso costuma ajudar as pessoas. Uma pergunta aqui. O valor da carteira é importante para definir o risco? Na minha visão, é muito mais importante o valor que você tem do que o valor da sua carteira. Se você tem, por exemplo, R$1 milhão e vai investir 100 mil, a sua carteira poderia estar 100% aplicada em renda variável, que não teria problema. Agora, se você tem R$10 mil e vai aplicar os R$10 mil, que é tudo que você tem, aí o percentual é 100%. Então, tem muito mais sentido você pensar em percentual do que do valor absoluto. O valor absoluto vai te dizer se você está na fase de acumular patrimônio ou de usufruir o patrimônio. Porque se você tem um patrimônio elevado, você está na fase de usufruto. E na fase de usufruto, você vai mudar a sua carteira. Então, ele sim tem um impacto, porém, vale a pena pensar em percentual. E, Matheus, eu estou começando, eu não tenho a menor ideia. Eu recomendo o seguinte, se você está começando de fato, e a palavra recomendo não é adequada, que eu não vou fazer recomendações aqui. Eu sugiro que você comece com o mínimo possível em renda variável, mas que tenha alguma coisa nela, para você sentir como o mercado funciona. Comece com uns 10%, você que está começando agora, você que nunca sentiu como o mercado é, não mais do que 10%. E depois vá subindo. Não vá com muita sede ao pote, ainda mais nessa época de 2019, que a Bolsa de Valores está subindo galopantemente. Quem entrou esse ano não viu a Bolsa cair, não sabe o que é sentir o sangramento. Então eu recomendo que você comece com um pouco e depois vá aumentando. No início não tenha pressa para ganhar dinheiro, tenha pressa para aprender. E para minha carteira simulada aqui, vou pegar uma pessoa com perfil moderado para arrojado, perdão. Opa, verdade, não troquei a tela aqui. É bom ter o pessoal da produção ajudando a gente aqui. E se você está começando agora, colocar uns 10% em renda variável tem sentido, é coerente para você começar a entender como funciona. Eu vou montar uma carteira aqui de uma pessoa com perfil um pouco mais moderado, no qual ela coloca 30% em renda variável e 70% em renda fixa. Para quem não sabe, renda fixa são todos os investimentos que quando você contrata, quando você compra, você sabe exatamente o valor que você vai receber no vencimento ou tem uma expectativa de recebimento no vencimento, de forma que eles sempre, ao final, são positivos. Se alguém tem uma pergunta aqui? O Kainan perguntou, um valor que você sabe se houver perda não irá abalar a sua renda líquida? Um valor que pode ser risco ou não impacta diretamente a sua carteira? Perfeito. Um valor que você aceita virar pó, por assim dizer, e você coloca em renda variável e você de fato não vai sofrer com ele decaindo, é o valor que você aceita colocar em renda variável. Ao longo do tempo você vai sentindo o quanto isso impacta, o quanto a sua tolerância à dor. A tolerância à dor você vai suportando aos poucos. Beleza? Então defini já. Perfil moderado para longo prazo, 30% renda variável, 70% renda fixa. Agora, onde eu coloco isso em renda fixa? E renda fixa, galera, são três coisas. Ou é título público, ou é título privado, ou é fundo de renda fixa. Basicamente, é uma dessas três coisas. Por que eu coloquei aqui na tela simplesmente título público, título privado? Eu não coloquei fundo de renda fixa. Eu não coloquei fundo de renda fixa por dois motivos. Primeiro motivo, eu não gosto de fundo de renda fixa. Por quê? O fundo de renda fixa, ele sofre efeito do come cotas, que é o adiantamento do imposto de renda que o governo cobra 2 vezes ao ano, que acaba por matar a rentabilidade de um fundo de renda fixa. Dificilmente um fundo de renda fixa ganha no longo prazo de um título público ou de um título privado. Existem alguns que ganham, existem, não estou aqui para discutir a exceção. E o segundo ponto, para não complicar o nosso raciocínio, pegar duas coisas aqui, é perfeitamente possível para a gente entender o que a gente quer construir. E eu vou falar bem brevemente para vocês a diferença de um título público e um título privado. Quem quiser se aprofundar, eu reforço, tem vídeo no nosso canal. Pois um título público nada mais é do que um título de renda fixa, um título de dívida emitido pelo governo. São os títulos mais seguros do país. Aqui na tabelinha para vocês olharem, é um título que tem menos risco, porque ele é emitido pelo governo, é garantido pelo próprio governo.
ele é mais líquido que é a liquidez. Você pede o resgate num dia, ele cai no outro na sua conta. É D+1. Pediu o resgate na segunda, ele cai na terça. E ele, por consequência, ele é menos rentável, porque absolutamente tudo no mercado segue a lei do risco-retorno. Se tem um risco menor, tem um retorno menor. Já os títulos privados, eles têm um risco maior. Coloquei aqui entre aspas o risco por quê? O título privado, quase todos eles, alguns não são, mas a maioria é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, que protege o seu investimento no caso da quebra da instituição financeira, ele reembolsa você. Por que eu coloquei entre aspas aqui? Por dois motivos. Primeiro, porque o Fundo Garantidor de Crédito, ele não é infinito. Ele protege 5% de tudo que ele de fato garante para você. Só que os bancos não quebram com frequência, então ele de fato é uma boa proteção. Eu coloquei aqui entre aspas o risco, porque o risco não é só a quebra. Observem a linha de baixo. Ele tem menos liquidez. Os títulos privados de renda fixa usualmente são menos líquidos. O que é menos líquido? Você investiu nele, de novo, pessoal, via de regra, você não pode resgatar até o vencimento, o seu dinheiro fica congelado. E dinheiro travado é risco, eu não posso mobilizar. Por consequência, eles são mais rentáveis. Perfeito? Se uma coisa tem mais risco, é uma coisa que me paga mais. Agora, imagina que essa pessoa quer definir 30% do capital dela em título público e 40% em título privado. O título público é um de três. Ou ele é pós-fixado na Selic, ou ele é pré-fixado, ou é um título híbrido, que é o IPCA+. Bem rapidinho o que é cada um desses daqui. Se alguém tiver alguma dúvida muito específica, é só mandar aqui pra gente. O pós-fixado, Selic, você contrata um título que ele vai rentabilizar de acordo com a Selic. Hoje, no dia de gravação desse vídeo, 2 de outubro, a Selic está em 5,5% ao ano. Se você comprar um pós-fixado, você vai receber 5,5% ao ano. Se a Selic subir para 8%, você passa a receber 8%. Se ela cair para 5%, passa a receber 5%. Ele oscila de acordo com a Selic, porém ele sempre sobe, é um retorno sempre positivo. Já um pré-fixado, você contrata uma taxa. Você contratou 7% ao ano, contratou 8% ao ano, por 3, 4, 5 anos, o período que o título existir. E você vai receber isso no vencimento, perfeito? Qual que é a diferença básica de um para o outro? O pré-fixado tem um risco muito maior que o pós-fixado. Qual que é o risco? Primeiro, a única garantia que você tem é o retorno no vencimento. Você comprou ele a esse valor, você vai receber ele ao valor específico do final. Só que no meio do caminho ele pode oscilar, ele pode e vai oscilar. O porquê isso acontece? Não é o momento para explicar isso, mas você ao longo do caminho pode inclusive perder dinheiro. E também tem um outro problema, que é o valor da inflação. Se você contratou um pré-fixado a 10% ao ano e a inflação está em 5%, o seu ganho real é de 5%. Se você contratou um título pré-fixado de 10% ao ano, a inflação é de 4%, o seu ganho é de 6%. Isso aqui até vou colocar na tela que vale a pena. Tudo que vocês fazem de investimento, tudo que vocês fazem de rentabilidade, tem que ser o retorno real, que é o retorno acima da inflação. O que de fato conta é quanto você ganha acima da inflação. Porque muita gente está falando agora, Matheus, a renda fixa morreu, ela está horrível, Selic é 5,5%. Bom mesmo era em 2015 e 2016, que estava 14% ao ano. Mas era mesmo? Naquela época, a Selic é 14% ao ano, a inflação estava em 11%. A inflação em 11%, a Selic é 14%. O seu ganho real foi de 3%. No ano passado, 2018, a Selic ficou em 6% ao ano. A inflação foi de 3%. O seu ganho real foi de 3%. O seu ganho real foi o mesmo. Então vocês têm que sempre pensar no ganho real, que é o ganho acima da inflação. Ficou claro, pessoal? Show de bola. Então, tanto a Selic quanto o pré-fixado acabam não te protegendo necessariamente da inflação. A Selic tem sim uma relação com a inflação, que eu não vou aprofundar agora, mas ela não é de fato a inflação. E tem esse terceiro título aqui, que é o IPCA+, que é um título híbrido. O que é um título híbrido? Tem uma parcela pós-fixada e uma parcela pré-fixada. A parcela pós-fixada é pós-fixada no IPCA. O IPCA nada mais é que a medida oficial do Brasil da inflação, mais uma taxa de juros. Por exemplo, você pode contratar o IPCA mais 4%, de forma que você vai receber no vencimento a inflação mais 4%. Beleza? Então, por exemplo, a inflação foi de 6% ao ano. Contratou IPCA mais 4%, você recebeu 10%. A inflação foi de 2% ao ano, você vai receber 6%, 2 mais 4%. Sempre um retorno acima da inflação. É o único tipo de título que garante o retorno real. Beleza? O título privado é a mesma coisa. Tem o pós-fixado, que se comporta do mesmo jeito, só que em vez de ser indexado
na Selic, ele é indexado no CDI. O CDI basicamente anda junto com a Selic. Reforçando, quer aprender a diferença dos dois? No nosso canal tem vídeo explicando especificamente a Selic, o CDI e o IPCA. O pré-fixado se comporta da mesma forma e o IPCA da mesma forma. Tranquilo, turma? Lembrando que, se vocês olharem na data de hoje, sempre no dia o pré-fixado vai pagar mais, o segundo que mais paga é o pós-fixado e o último é o IPCA+. Mas, Matheus, se o pré-fixado é o que mais paga hoje, vou comprar tudo nele. Muito cuidado com isso. A carteira de que prazo? A carteira é para o longo prazo. E o pré-fixado você trava uma taxa. Se travou uma taxa e a inflação sobe, o que acontece? Você perde dinheiro. Se travou uma taxa, a Selic oscila, tem de acompanhar a inflação. O que acontece? Você perde dinheiro. Então, é a lei máxima, risco-retorno. Se a carteira é para o longo prazo, concordam comigo que tem bastante sentido eu querer me proteger bastante da inflação? Então, dessa forma, a persona que quer ter 30% em título público poderia fazer algo como 10% de Selic, 5% de pós-fixado e 15% de IPCA+. No título privado, o qual sei que vai rentabilizar mais, eu posso colocar uma parcela um pouco mais agressiva num pré-fixado, colocar restante no pós, e se minha matemática avançada não falha, sobra 15% para colocar no IPCA+. Então, essa pessoa aqui está com 1/3 do patrimônio dela, protegendo da inflação, ela está com 20% exposto numa taxa de juros e está na taxa básica de juros com os outros 20%. É uma carteira relativamente mais protetiva. E dentro dessa faixa, o que eu compro? Hoje, galera, no título público, você só tem a opção do Tesouro Selic, como pós-fixado. Você só tem a opção do Tesouro pré-fixado, para títulos pré-fixados. E você só tem a opção do Tesouro IPCA+, para o título híbrido. Existem datas diferentes de vencimento, mas é uma categoria só. Já em título privado, você tem várias opções. Os famosos CDBs, LCIs e LCAs para curto prazo. Debentures, uma categoria de investimento que eu não gosto, que não tem proteção do FGC, mas basicamente você tem mais opções do que no título público. Usualmente, eu tenho encontrado que tem mais sentido são os CDBs. Acaba tendo mais sentido buscar CDBs, tem oferecido taxas melhores. Opa, coloquei LCI e LCI aqui, né? LCIs e LCAs. Que são isentos de imposto de renda, mas são voltados apenas para o curto prazo. Então, a carteira desse cara teria Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, IPCA+, e CDBs. Até aqui, pessoal, na parte de renda fixa. Todo mundo comigo? Entenderam o racional por trás? Mandem as suas dúvidas aí. Estou dando um tempo, galera, porque está com um delayzinho aqui. Está com um delay. Então, vou aguardar um pouquinho as dúvidas. Aguardar as dúvidas. Caso elas existam, claro. Então, show? Todo mundo comigo? Entenderam primeiro que tem que separar o quanto você quer em cada categoria e depois a gente vai fragmentando. A gente sempre vai começar macro, olhar a casa, olhar o produto inteiro e depois ir entendendo as partes. Beleza? Vamos voltar lá então. Se tiver alguma dúvida, a gente responde depois. A gente acabou já a parte de renda fixa. Vamos partir para a parte de renda variável. De maneira geral, a renda variável pode ser dividida em 3 categorias. Ações, fundos de ações e fundo imobiliário. Mas, Matheus, tem o mercado futuro, tem o mercado externo. Tudo bem, vamos focar nas principais categorias aqui e entender cada uma delas. Eu separei também por categorias de risco. Uma ação, de maneira geral, é mais arriscada que um fundo de ações, que é mais arriscada que um fundo imobiliário. Por que isso? Primeiro, o que é uma ação? Quando você compra uma ação, você comprou um pedaço de uma empresa. Ao comprar um pedaço de uma empresa, você está exposto a tudo que aquela empresa faz de resultado positivo e resultado negativo. E se você está exposto em uma empresa só, é um risco muito alto. Já um fundo de ações, usualmente, nada mais é do que a junção de pessoas que pegam o dinheiro delas, colocam na mão de um gestor, o qual decide o que faz com o dinheiro delas, e usualmente esse cara compra um pool de ações. Ele compra uma carteira de ações.
de forma que se você tem uma ação e um fundo de ações, o fundo de ações já está diversificado. Então ele tende a ter um risco menor do que uma ação específica. Não quer dizer que ele é melhor, não quer dizer que ele é pior. Quer dizer que ele tende a ter um risco menor. E a terceira categoria, que são os fundos imobiliários, está todo mundo falando deles agora. Eu acho uma categoria extremamente interessante para quem quer diversificar, não entrar porque está todo mundo falando, mas uma categoria de um risco menor. Por quê? Quando você compra um fundo imobiliário, basicamente você está se tornando sócio de um imóvel. Você tem uma participação societária em um imóvel, no qual você vai usufruir dos aluguéis. Os aluguéis do fundo imobiliário são seus dividendos. O que é mais previsível? Receber um aluguel, que está contratado por 5, 10 anos que sejam, ou o resultado da Ambev, da Lojas Renner, Magazine Luiza. O aluguel é muito mais previsível. Então o fundo imobiliário ele tem menos risco que um fundo de ações, que tem menos risco que uma ação. Beleza? Entenderam aqui o raciocínio? Antes de responder quais e quantos ter, qual que seria uma distribuição? Para quem está começando a colocar investimentos, teria sentido fazer uma distribuição igualitária. Mas olha que curioso aqui. Beleza. O cara, na minha simulação, tem 30% de renda variável, certo? Então tem sentido para ele ter uma distribuição uniforme. Agora, se alguém que tem de repente só 10%, imagine, de renda variável, esse cara ele pode ser muito mais agressivo. Por quê? Ele pode ter tudo de renda variável em ações. Ele tem 90% do patrimônio dele protegido. Se ele está com esse patrimônio dele protegido, ele pode ser muito mais ousado com o restante. É diferente de um cara que tem, por exemplo, 50% dele em renda variável, certo? E esse cara, ele pode ter, de repente, 30% em ações, só que ele está com muito mais patrimônio exposto. E se esse cara tem 30% em ações, ele pode ter, de repente, 20% em fundo imobiliário. Eu, se fizesse isso, eu inverteria. Colocaria 30% em fundo imobiliário e 20% em ações. Por quê? Apesar de ser renda variável, é uma renda variável mais segura o fundo imobiliário. Então você vai mexendo de acordo com o percentual. E reparem que é um raciocínio um pouco contraintuitivo. Quanto menos você tem de renda variável, mais agressivo você pode ser. A minha carteira, que por exemplo está exposta praticamente 100% em renda variável, ela é mais protetiva. Apesar do meu perfil ser julgado como agressivo, se vocês olharem as empresas que eu tenho, as ações que eu tenho, são ações de empresas sólidas, empresas protetivas. Eu tenho sim as minhas apostas, minhas empresas de crescimento, empresas mais agressivas, mas a grande bloco da minha carteira é um bloco mais sólido. É um bloco que particularmente não tem uma expectativa de crescimento absurda, sim um crescimento bem interessante, mas é um crescimento mais controlado. Por quê? Eu estou muito exposto. Entende esse raciocínio? Quanto mais exposto eu estou em uma coisa que é mais arriscada, eu tenho que controlar melhor esse risco. Legal? Vamos voltar aqui para a tela. Agora, entrando em renda variável, tem que saber quantas e quais ações ter, quantos e quais fundos ter. E galera, não tem uma fórmula para isso. Eu conheço investidores muito bons que têm 58 ativos entre ações, fundos e fundos imobiliários, 60 ativos. Eu conheço investidores muito bons que têm 5, 6, 7. Não existe um número ideal. Depende muito do quanto por cento você tem exposto. Se você tem, por exemplo, só 10% em renda variável e tudo em ações, você pode ter 2 ações, não tem nenhum problema quanto a isso, mas não é uma recomendação. É uma sugestão e um norte. Para um cara que tem 70% em renda fixa e 30% em renda variável, algo em torno de 10 ações teria sentido para ele. E como é que eu seleciono essas ações? Como é que eu seleciono esses fundos? Você pode primeiro separar por setores. Quem já viu meu vídeo no qual eu explico como eu escolho e desenvolvo ações, eu gosto primeiro de separar por setores, para entender o quê? Qual que é o setor, é olhar de cima, é olhar o macro, é você olhar primeiro de cima e depois ir descendo. Primeiro você separa em setores para já diluir risco. Por exemplo aqui, o setor de energia, um setor que eu gosto bastante, o setor de bancos e um setor mais arriscado, por exemplo, de varejo, certo? E aí você pega esses 10% e quanto você acredita antes de escolher as ações. Quanto você quer estar exposto em cada setor. Eu digo que, por exemplo, eu quero estar exposto aqui 3% no setor de energia, 5% no setor de banco e 2% no setor de varejo. Porque eu acredito mais nos bancos, eu acho que é um setor... Faça a sua avaliação do que eu acho que ele é melhor, que ele é não melhor ou pior. O que ele tem mais sentido para a sua carteira. Segundo? Pergunta bacana? Perdão, do Rafael? Rafael perguntou o seguinte, mas para controlar o risco na renda variável,
Seria melhor colocar num fundo de ações? Boa pergunta. Vamos lá. Se você comparar, o webcam tem mais sentido. Rafael, se você comparar uma ação com um fundo de ações, usualmente o fundo de ações tem um risco menor. Perfeito? Porque uma empresa é uma aposta. Agora, se você montar a sua carteira de ações, que dentro da sua carteira de investimento tem as subcarteiras, a carteira de renda fixa, a carteira de fundo imobiliário, a carteira de ações. Se você montar uma carteira de ações com 10, 15 ações, empresas grandes, sólidas de dividendos, você pega Ambev, Itaú, VEG, empresas mais sólidas, você consegue inclusive ter um risco menor do que uma série de fundos de ações. Para você avaliar um fundo de ação não é tão trivial. Por exemplo, tem um fundo de ações que eles podem se alavancar. O que é se alavancar? Usar mais capital do que tem, de forma que a volatilidade dele é muito mais alta. É um fundo que, por exemplo, ele tem 100 milhões de reais em conta, só que ele pode usar 200, ele pode emprestar 100 e usar 200. De forma que se a bolsa subiu 5%, ele sobe 10. Só que se a bolsa caiu 5%, ele cai 10 também. Então, dentro dos fundos de ações, eles têm riscos diferentes. Por lei, os fundos de ações têm que ter 2/3 do capital deles em ações e 1/3 onde eles quiserem. Então você vai encontrar fundo de ação que tem 2/3 em ações e 1/3 em título público. Só que existe também fundo de ação que é fundo de ação da Vale, fundo de ação só da Petrobras. Não tem sentido algum, mas existe. É um fundo de ações que tem uma ação só. Então se você comparar uma ação com um fundo, via de regra, o fundo é mais seguro. Se você montar a sua carteira de ações, você pode ter uma carteira muito mais segura que uma série de fundos. Por isso que agora a gente está abrindo aqui o raciocínio. Por quê? Você vai ter que colocar a lista de fundos que você quer, a lista de ações que você quer, para aí sim você conseguir entender e comparar o risco. Mas, se você montar uma carteirinha bem diversificada de ações, você consegue ter um risco menor. Eu não tenho fundo de ações. Por que que eu não tenho? Porque o meu trabalho é com o mercado. Eu prefiro pagar uma taxa para mim do que pagar para outra pessoa. Isso quer dizer que fundos de ações são ruins? De maneira alguma. Para 99% das pessoas, tem sentido sim você ter um fundo de ações, porque você delega o trabalho, você põe na cabeça, você pega uma pessoa, um profissional da área, que entende muito, para ele decidir o que fazer por você. Diversifica muito o risco. Entendeu, Rafael? Tem sentido o que eu falei para você? Coloca aí no chat. Leni comentou, falando que tem estudo mostrando que a maior parte dos FIIs... de fato, Leni, a maior parte dos fundos de ações, se não me engano, 80% deles no longo prazo, perdem o Ibovespa. 80% das pessoas que são desenhadas, voltadas, focadas em escolher ações, acaba perdendo para o próprio Ibovespa. Eles têm pressão de decidir, tem que dar resultado de curto prazo, eles se alavancam, o que não quer dizer que não existem bons fundos. Com certeza eles existem. Só que é difícil achar. Depois pesquisem no Google o experimento dos macacos contra a bolsa, que comparam macacos escolhendo ações contra gestores de fundos. Deem uma olhada depois e comentem nos comentários do vídeo o que vocês acharam. Mas ficou claro, Rafael? Show de bola. Bora lá. Voltando aqui para a tela. Aí você separou os setores e os percentuais que você quer em cada um. E aí você vai escolher as empresas. Vai que você coloca, por exemplo, a Engie, você coloca a Energias Brasil, a IQTL. Matheus, não conheço esses códigos nem nada. Não tem problema, pessoal. Para quem entende, está aqui com o funcionamento deles, mas é só para realmente a pessoa entender que dá para ter mais do que uma empresa, mais do que um único ativo dentro do setor. Aqui eu peguei uma geradora, uma distribuidora, uma transmissora. Dentro dos bancos você pode ter Itaú, Bradesco, por exemplo, Varejo, Lojas Renner, Magazine Luiza, que a galera gosta bastante, Lojas Americanas. E quantas que você coloca? Você define. Você que define. Você que define o quanto você coloca em cada situação. Matheus, como é que eu faço a distribuição? Você está começando agora? Faz igualitária. Aqui, por exemplo, tem 3 empresas, 3%. 1% em cada uma. No banco você tem 2, colocou 5%, 2,5% em cada um. Começo, foque em entender o funcionamento do negócio. Defina o quanto você está colocando, controle o risco. Legal? Matheus, por setor, é o único jeito que tem de escolher empresas? Na realidade, não. Existem infinitos jeitos de escolher empresas. Eu, Matheus, gosto de fazer por setor. Quer um outro jeito para exemplificar aqui para vocês? Vocês podem, por exemplo, colocar aqui, em vez de por setor, vocês podem colocar por tipo de ação. Como assim? Pode colocar ações de dividendos, ações de crescimento e ações de turnaround. O que é uma ação de dividendo? Usualmente são empresas maiores,
mais sólidas, mais consolidadas do mercado, tem um crescimento um pouco mais vagaroso, e mais vagaroso é bem entre aspas, que no longo prazo costumam bater inclusive uma série de empresas. Mas são empresas mais sólidas, mais previsíveis e tendem a crescer um pouco mais devagar. Como por exemplo a Ambev, o Itaú. Empresas de crescimento, que são empresas que estão se alavancando para crescer, estão no mercado um pouco mais agressivo, tem um risco maior obviamente, mas se você acertar a mão você ganha muito mais. Lojas Renner, por exemplo, Raia Drogasil e Turnaround, que é o quê? Aquela empresa que tem uma situação horrível, uma situação que ela está péssima, mas a proposta de reestruturação da empresa é positiva, você acredita nisso, tem um risco altíssimo. Eu vou colocar aqui a que mais está falada no momento, que é a OIBR. A galera não para de falar de Oi. Se eu tivesse 10%, eu faria como? Eu faria 6% nessa situação, 3% nessa e 1%. Esse 1%, se virar pó, não tem problema nenhum. Se você errar, esse 1 vai para 0. Se você acertar, esse 1 vai para 5, 10, 15. A galera faz o contrário, coloca tudo na Oi e se errar você perde tudo. Se acertar você acaba ganhando muito, mas é um risco muito maior. E esse risco acaba atrapalhando todo o seu rendimento. Eu vou vir para o webcam aqui para fazer toda uma reflexão que quem não sacou ainda é importante sacar. Quem já sacou, parabéns. Reparem que desde a minha primeira frase nessa live até agora, tudo que eu estou fazendo é com o objetivo de ganhar dinheiro ou controlar risco. Com certeza absoluta é controlar risco. Se você controla as suas perdas, os ganhos tomam conta de si. Eu nunca vi ninguém quebrar por excesso de ganho. Eu já vi as pessoas quebrarem por excesso de perda. Isso pode parecer óbvio, mas o raciocínio não é intuitivo. Administre as suas perdas, administre o que você tem chance de, literalmente, diminuir seu patrimônio, que os ganhos tomam conta de si. A gente vai ao final da nossa live, quando tiver com a carteira prontinha montada, mostrar como é que você cuida dela, como é que você, na prática, como um profissional, consegue diminuir o seu risco e maximizar o seu ganho. Beleza? Show de bola. Fiz a distribuição aqui. Agora, fundos de ações. Tem dois tipos de fundos. Fundo ativo e fundo passivo. Vou ser bem objetivo aqui para não usar muito tempo. Um fundo ativo é um fundo no qual o gestor decide o que fazer com o dinheiro. Você põe o dinheiro na mão do cara, ele escolhe o que compra e quando vende. Um fundo passivo é um fundo que emula alguma coisa. É um fundo que replica um índice. Por exemplo, se você quiser hoje investir no Ibovespa, como é que você faz? O Ibovespa são pontos, não são reais. Existe o BOVA11, que é um fundo passivo, de forma que se o Ibovespa subiu 3%, o BOVA11 sobe os mesmos 3%. Ele é dado em reais, você pode comprar com o código na bolsa e ele acompanha. Tem, por exemplo, outro fundo passivo, vou colocar aqui já, o BOVA11, não BAVA11 não, né? BOVA11 e um outro IVVB11, que é o quê? É o fundo passivo do S&P 500. Ele simula o S&P 500, que é a principal bolsa americana. Então, ao você comprar esse fundo, você vai acompanhar o rendimento do S&P 500. E aqui o cara colocou 5% em um, 5% em outro. Um fundo que não é uma recomendação de compra, mas é um fundo que eu gosto bastante, é o Alaska Black, do Henrique Breda, é um gestor sensacional. E por que eu coloquei um fundo ativo e 2 fundos passivos? Na minha visão, não tem sentido você querer ter 10 fundos ativos. Por quê? Os fundos usualmente vão acompanhar o Ibovespa ou não vão. Se você tem mais do que um fundo que acompanha o Ibovespa, que anda junto com ele, mesmo que ganhe, você não está diluindo tanto o risco. Você está comprando duas coisas que andam juntas. Então, você está concentrando. Então, na minha visão, de novo, não tem certo, não tem errado. Fundos ativos, 2 ou 3 no máximo. Fundos passivos, aí você acaba definindo quanto que você quer. Beleza, galera? E por último, fundo imobiliário. Fundo imobiliário é uma categoria de investimento que eu adoro. E também existem setores. Existe um setor, por exemplo, de galpões logísticos, que é o meu favorito. Galpões logísticos. O fundo de shoppings. Existem fundos de hospitais. Fundos de lajes corporativas, tem até fundo de cemitério, tem fundo educacional. É fantástico. Fundo de cemitério, o slogan deles é todo mundo morre. Eu acho fantástico para atrair investimentos. Mas voltando agora aqui, você tem essas 3 categorias. E dentro dos fundos imobiliários, que merece uma live específica para eles, uma categoria de investimento fantástica para gerar renda para vocês, se diversificou em setores distintos, regiões distintas. Um fundo que eu gosto bastante, o HGLG, você colocou um de cada um. De novo, galera, não é recomendação de compra. Um fundo de shopping é o HGBS, se não me engano. Eu sou péssimo para código de fundo imobiliário.
o fundo de hospital, do hospital da criança, enfim. Você montou a sua distribuição de fundos imobiliários e você colocou aqui no galpão logístico, o setor que você acredita mais, colocou 5%, o setor de shoppings, que é relativamente estável, 3%, e hospital, que é bem mais arriscado, quem avaliou e enxergou, que é no caso os 2%. E como um norte para vocês, para mim, quem está começando, teria uma distribuição de 30% de renda variável e 10% em ações, 10% em fundo imobiliário, eu colocaria umas 10 ações e em torno de uns 5 a 6 fundos imobiliários. Você pode ter menos, porque ele é menos volátil, ele é menos arriscado. Então tem mais sentido você ter uma distribuição dessa. Legal, galera? Esse aqui, então, é o seu primeiro tiro da sua primeira carteira de investimentos. Bacana? Vai ter a imagem pronta para todo mundo aqui. Legal? Beleza, Matheus. É isso que eu quero. Mas o que eu quero é teórico. Como é que eu faço para chegar onde eu de fato preciso? Bacana. Olha aqui. Aqui eu simplesmente repliquei o percentual que a gente definiu. E se você estava com sono aí, acorda. Vou até colocar aqui na webcam. Acorda que chegou na parte mais importante da live. Agora que você tem que colocar na prática o que você definiu da sua carteira de investimentos. Prestem muita atenção aqui. Bora lá. Voltar aqui para a tela, vale a pena. Reparem aqui que a primeira coisa que tem que constituir é sua reserva de emergência. E a reserva de emergência, ela não entra nos seus investimentos. O que é a reserva de emergência? Usualmente, é algo em torno de 3 a 6 meses dos seus gastos. É um dinheiro que você deixa separado, você deixa perfeitamente separado para uma situação de emergência. Ele tem que ser líquido, ele não pode estar em risco de volatilidade e você tem que ter resgatável. Só que você não espera que esse investimento rentabilize. Então ele separa dos seus investimentos. Imagina que você de repente tem uma reserva de emergência que você precisa de 12 mil reais, certo? E você tem que descobrir o quanto que você tem que investir hoje. Quanto você tem para investir? Imagina que você de repente tem 30 mil reais e 12 para reserva de emergência. Logo você tem 18 para investir. Como é que você faz a conta? Aqui é absurdamente uma regrinha direta. Eu quero 70% em renda fixa, 70% de 18, e aqui vai te dar o quanto em valor nominal você tem e você precisa investir para seguir a regra que você criou. Se você, em vez de 30 mil, tem 40 mil, vai mudar o valor, mas o percentual é o mesmo. Se você tem 20 mil reais, vai mudar o valor, mas o percentual acaba sendo o mesmo. Perfeito? Entenderam a conta aqui? Simples, direto e objetivo. Bacana, Matheus. Tenho 18 mil reais. Aí eu fiz a primeira compra. E agora? O que eu faço? Vocês têm que entender o seguinte. O que vai balizar e vai construir patrimônio para você é o aporte mensal. Você tem que pegar o seu salário, perfeito, e separar um valor para você conseguir aportar todo mês. São os aportes mensais que vão construir patrimônio para você. Não é deixar o investimento parado. Se você está na fase de construção de patrimônio, você precisa dos aportes mensais. Beleza? E agora, voltando aqui para a tela, notícia dado, recado dado. Eu defini minha carteira 01. Bacana, Matheus. E agora? Você tem que colocar um objetivo. O que eu sugiro? Quem tem 20, 10, 5 mil reais, coloca um nível acima. Põe uma meta de 100 mil reais, por exemplo. É onde você vai mirar. Você tem que ter um norte para chegar. Matheus, eu tenho 100 mil reais, mira em 300. Eu tenho 500 mil reais, mira no 1.000.000. Matheus, eu tenho 1.000 reais, mira no 10. Mira sempre uma casa acima. Para você saber o quanto está faltando para você conseguir chegar na sua carteira ideal. E reparem que aqui ainda assim eu mantenho o percentual. Manter o percentual é o que a gente precisa. Bacana? Show de bola, Matheus. Vou fazendo os aportes mensais, mas como é que eu faço o aporte em cada coisa? Segura essa pergunta que a gente já volta. Depois que você mirou a sua carteira ideal, vamos revisar o que a gente fez até agora. Definir o percentual em cada categoria de investimento. Definir cada categoria de investimento. Coloquei o meu dinheiro inicial. Mirei aonde eu quero chegar. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você entender que você eventualmente vai ter uma carteira futura. E essa carteira futura ela vai oscilar de acordo com o tempo. Imagina que você, de repente, a sua carteira ideal são os mesmos 18 mil reais. Beleza? Vou colocar aqui um valor um pouco maior para facilitar na conta e ter mais sentido. A sua carteira ideal é o que você começou hoje, certo? Você começou hoje e você vai esperar
3 meses, 6 meses para fazer uma reestruturação da sua carteira. Matheus, qual que é o prazo bom para você conseguir fazer a manutenção de uma carteira? Na realidade, pessoal, você que define esse prazo. Tem gente que faz uma carteira para olhar todo mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses. Você que define isso. Você que define o prazo que você olha para a sua carteira. Eu olho uma vez por mês porque eu estou no mercado, eu acompanho. Toda vez que eu faço o aporte mensal, eu vejo onde eu faço o aporte. Mas não tem nada de errado em você acumular 3 meses, 6 meses de capital e fazer o aporte de uma vez. Beleza? Imagina que passou aqui por cunhos didáticos, passou 3, 6 meses. E o resultado seu, ele variou. A renda fixa rendeu, seus 10 mil reais, vamos imaginar que foi para 11 mil, bacana. Os seus 5 mil reais do pré-fixado foi para 5.500, os seus 15 mil foi para 17 mil, estou inventando o valor aqui. Esses 10 mil seu foi para 12, esse 15 seu foi para 16, esses 15 na bombada foi para 17, e de repente as suas ações se acertou a mão, de 10 mil foi para 20, o gestor do fundo fez um excelente trabalho, e de repente os fundos imobiliários também foi tudo bem. Foi um ano maravilhoso da Bolsa. Bacana? O que você tem que fazer agora? Repara o seguinte, olha o que aconteceu com os percentuais, conforme as coisas oscilaram. E olhem o que deveria ser. E o que você tem que fazer agora aqui é a coisa mais simples do mundo, mais óbvia, e as pessoas não fazem, e ao não fazer isso, elas deixam de aproveitar a principal vantagem do investidor, a principal vantagem que o investidor utiliza para rentabilizar patrimônio. O que vocês acham que é? Na realidade, ele vai simplesmente restaurar a proporção original. Eu, inclusive, criei aqui, para ser mais didático para a gente, o que eu preciso comprar. Você vai comprar o que destoou da sua regra original. Como assim? A gente sempre olha primeiro de cima e depois olha abaixo. A primeira coisa que eu olho, a primeira regra que eu coloquei, que era o quê? 70% renda fixa, 30% renda variável. Bacana, 70, 30. Tá 39,61, concorda? Então eu vou ter que fazer o quê? Comprar renda fixa. O que da renda fixa eu compro? O que mais caiu? Eu deveria ter 30% título público e 40% privado, certo? Eu tô os dois abaixo. Então os meus próximos aportes vão ser onde? Vão ser em renda fixa. E aqui você vai colocar, estou inventando o valor aqui, 2 mil reais você colocou, aqui você colocou um valor maior, aqui foi para 19 mil. Você colocou um outro valor aqui. Reparem que a planilha ela é dinâmica, porque conforme você vai colocando dinheiro, vai tudo mudando. Eu deveria ter 15% aqui, eu estou com 13%, tem que aumentar. Você colocando mais dinheiro aqui, ainda não chegou nos 15%. O seu próximo aporte vai ser aqui também. De forma que você vai mexendo, você vai balanceando o que você precisa comprar para restaurar assim a proporção. Aqui deveria ser 5%, aqui está 7%. Esse está abaixo, esse está abaixo. O que eu vou fazer? Eu vou comprar esse camarada aqui. Eu vou comprar mais dele. Vou comprando exatamente o que está fora da realidade. Até que vai chegar uma hora que de repente aqui subiu para 23 mil reais, exagerando, concorda? Passou da proporção, aqui foi em vez de 15 mil reais, você chegou em 20 mil fazendo os aportes e você voltou à proporção original. De forma que o seu próximo aporte pode ser exatamente onde você quiser. Mas até aqui não teve nenhum grande pulo do gato. Mas olha o seguinte cenário. Reparou que as ações deram uma bombada, certo? O fundo deu uma bombada. O fundo imobiliário deu uma bombada. O que você fez nesse meio tempo? Só comprou renda fixa, concorda? Ótimo, guarda essa informação. Agora, imagina que de repente as suas ações voltaram tudo, voltou para 10 mil reais. Aqui em vez de 18 também caiu, voltou tudo. Foi um ano ruim. A bolsa voltou. Olha que agora você tem 78% do seu capital em renda fixa e 22% em renda variável. Você deveria ter quanto? 70 e 30. Então você vai comprar o quê? Você vai comprar renda variável. O que eu vou comprar? Exatamente o que eu preciso para restaurar a minha proporção original. E aqui eu vou colocar um dinheiro, sei lá, 3 mil reais. Aqui eu vou colocar, ainda preciso comprar mais. Isso, galera, não é de uma vez, você vai fazendo os aportes ao longo do mês. Coloquei aqui 15 mil, foi para 15 mil também, aqui foi para 15 mil também. Tem que subir mais, vamos ver, 18 mil acho que dá. 18 mil, não preciso comprar mais ações, não preciso comprar mais nada. Reparem o seguinte, olhem agora a sacada de ouro que as pessoas não falam, que as pessoas não entendem. Sabe o que eu acabei de fazer?
uma coisa que 100% dos investidores querem e 2, 3 conseguem. Reparem que eu comprei ações na baixa, eu não comprei na alta. Eu comprei uma coisa subvalorizada, eu comprei quando caiu, quando ninguém está falando delas. Quando elas estão subindo loucamente, eu não comprei, eu deixei o ganho correr. Eu comprei a renda fixa quando as ações subiram. E eu comprei ações, fundo imobiliário, quando eles caíram. E isso, se você fizer com consistência, você vai estar sempre comprando na baixa. Esse é o ponto número 1, é o ponto de virada. E a segunda coisa, se as ações estão caindo e você está comprando renda fixa, a chance é que você restaurando 70-30, você nunca quebra. Porque você está mantendo 70% do seu capital protegido e restaurando os 30% de exposição. De forma que você está comprando renda fixa quando está todo mundo falando de ações, que usualmente é a hora que cai. E acontece ao contrário. Quando as ações estão caindo e ninguém está comprando ações, você compra. Por quê? Você criou uma regra. Você tirou das suas costas o preciso acertar. Você nunca mais precisa acertar. Você não tem que adivinhar quando cai, qualquer hora, quando que é o fundo, qual é o topo de mercado, porque você criou uma regra. E você seguindo a sua regra, você nunca quebra, porque você manteve a proporção de renda fixa e a proporção de renda variável. E isso é a sacada. E olha que curioso, voltando aqui para a tela. Nessa brincadeira de aportes mensais, mesmo caindo as ações, caindo o fundo, o seu patrimônio aumentou, porque você ficou fazendo os aportes, porque você ficou de fato fazendo os aportes. Você simplesmente criando uma regra, você sempre vai comprar na baixa e não vai vender na alta. Isso aqui é chamado alocação de ativos, é uma estratégia de ouro e ela é simples, uma vez que você fala. Mas vocês enxergam como isso protege o seu patrimônio? Você sempre vai estar fazendo este balanceamento. Vocês entenderam, pessoal? Preciso que vocês me deem um feedback agora. Vou guardar o delay de um minutinho e meio. Mas é importante que quem está aqui na live ao vivo me dê esse feedback. E muita gente pergunta, não sei se vai sair a pergunta agora ou não, mas como é que eu começo se eu não tenho dinheiro? Como é que eu começo a minha primeira carteira de investimentos? Qual que é a sacada? E o Fernando comentou, uma verdadeira consultoria ao vivo. E pessoal, isso realmente é uma consultoria. Eu conversei bastante aqui com o pessoal de divulgação do marketing, de fazer esse conteúdo para vocês. É um conteúdo que de fato, mesmo que a pessoa não saiba nada, ela seguir essa regra, ela não vai quebrar. É realmente ajudar as pessoas, é agregar valor. É uma live densa, tá aqui há 1 hora, tem 18 guerreiros acompanhando aqui. Mas a ideia realmente é você internalizar isso. Veja quantas vezes você precisar. Tire dúvidas aqui, porque isso aqui é a principal ferramenta do investimento. Beleza? E a galera costuma perguntar também, Matheus, e se eu não tenho nada, o que eu compro? Isso é uma coisa que vocês têm que entender que não tem uma regra também. E se vocês verem qualquer educador financeiro, eles vão falar o seguinte, a primeira coisa que você faz é montar a sua reserva de emergência. Se você não tem nada, você aporta até criar reserva de emergência. E isso tem sentido? Tem, dá certo, dá, mas eu acho absurdamente broxante. Por quê? Quando a pessoa vai começar, ela dificilmente consegue fazer aportes muito altos, geralmente 300, 400, 500 reais. Imagina que a pessoa tem que ter uma reserva de 12 mil reais. Ela vai fazer aportes de 500 reais por mês. Ela vai demorar 2 anos para montar a reserva. E ficar 2 anos só aportando na reserva, você vai broxar de investimento. Isso não é uma coisa muito prática. O que eu sugiro, de novo, eu não recomendo, mas eu sugiro que você faça. Pega os seus 500 reais, põe 300 por mês na reserva de emergência, pega 200 e compra de ações no primeiro mês. No segundo, compra 200 de fundo, depois fundo imobiliário. Compra 200 por mês de cada categoria de investimento. De forma que você vai dar o primeiro tiro. Mas, Matheus, se eu comprei 200 de cada coisa, eu não segui a minha regra. Eu não estou com a proporção certa. E não tem problema. Sabe por que não tem problema? Porque o seu aporte em relação à sua carteira é alto. Quem não tem nada, o primeiro aporte é 100%. Imagina que você tem 10 mil reais, certo? E o seu aporte é de 1.000 reais. Cada aporte seu é 10% da carteira. Então é fácil virar o barco.
Você concorda? É fácil virar o barco. Então, no começo, não se preocupe em ter exatamente 70-30, 60-40, qualquer valor que você tenha. Se preocupe em ter um pouco em cada coisa primeiro, coloca um pouco em cada coisa, esquece o percentual porque é pouco para você, e depois você vai calibrando. Depois você vai calibrando, não esqueça disso. Só que se você tem, de repente, 100 mil reais, seu aporte de 1.000, aí é 1%. Concorda que o seu patrimônio está mais inflado? Ou sua lanchinha agora é um barco maior e é mais difícil virar? Então, quanto maior o seu patrimônio, mais alinhado você tem que estar. Mais perto da sua distribuição ideal você tem que estar. Porque o seu aporte tem uma significância um pouco menor. Essa significância um pouco menor faz com que seja mais difícil virar. Então, no começo, um pouco em cada coisa. É o que eu recomendaria que a pessoa fizesse, para de fato sentir como funciona cada coisa. Nada supera a prática, galera, nada supera a prática. Coloca um pouco, sente o que dói, monta a reserva de emergência e conforme o jogo for indo, você vai calibrando. Sabe por quê? Eu vou contar um segredo para vocês. Se você colocou hoje 70-30, eu duvido que seja. Por quê? Você não sabe o que você quer. E é um tiro inicial. Você vai calibrar ao longo do caminho. E hoje você é um investidor X. Daqui a um ano, você vai ser um investidor muito melhor do que você é hoje. Então você vai ter mais propriedade para fazer as coisas. Então começa mais resguardado, vai colocando aos poucos e aí ao longo do caminho você vai ajustando o que você precisa. Entendeu, pessoal? Ficou claro para vocês aqui? Em termos de conteúdo, era isso que eu queria passar para vocês, essa parte estruturada, essa parte de como você monta uma carteira, como que você entende o passo a passo para fazer, como você começa do zero, como que você começa com quem já tem dinheiro. Lembrando que as próximas lives, cada uma vai ser para destrinchar uma categoria de investimentos. A próxima live na semana que vem, vou mostrar para vocês como eu avalio uma ação de cabo a rabo. Vou pegar uma empresa que eu acredito que é uma boa empresa, uma empresa que eu acredito que não é uma boa empresa, mostrar o que eu analiso, desde resultado de empresa, até o RI, até o conceito da empresa, para ajudar vocês a ver na prática o que vocês devem e podem avaliar em uma empresa. E as próximas lives vai ser de fundo imobiliário, renda fixa, enfim, a gente vai fazendo, destrinchando. Hoje mostrei para vocês a casa, depois vou mostrar cada quarto. Um segundinho. Mesmo dia, mesmo horário semana que vem, às 20h20 na quarta-feira. E pessoal, agora vou abrir para vocês para perguntas. Se aqui tem alguma, manda, aproveitem essa oportunidade para tirar dúvida. Às vezes a sua dúvida é a dúvida do colega, vai ficar registrado aqui para todo mundo ver para frente. Também se não tem dúvida, não há problema algum. Tá com o delayzinho aqui, eu vou dar um tempo para a galera levantar as perguntas. Mandem aí. O Paulo Ferreira perguntou, quais as melhores corretoras para quem está começando? Show de bola. Primeiro, não existe melhor corretora e pior corretora. 5 corretoras que eu confio. A XP, a Rico, a Clear, a Modal e a Easy Invest. Cada corretora tem um uso. Para quem está começando, pode ser que tenha bastante sentido a Clear. Por quê? Ela não cobra taxa de nada, não cobra corretagem. É uma corretora barata, ela é da XP, a XP é do Itaú, uma corretora segura. Você vai começar... Não é para quem está começando, na verdade. Para quem tem um valor nominal relativamente baixo e a corretagem acaba pesando. A Clear pode ser que tenha sentido. Eu uso a XP, ela é a mais cara, mas a assessoria dela para mim é melhor, a plataforma é a melhor, eu gosto muito dela. Para a parte de renda fixa, eu gosto muito da Easy Invest, ela é mais intuitiva que tem. A parte de dívidas dela me preocupa um pouco, mas nada excepcional. Ela é muito intuitiva e muito boa. A Rico é excelente para fundos, a parte educacional da Rico é sensacional. A Modal, para mim, na minha visão, é um meio termo. Tem taxas boas, tem uma educação boa e acaba sendo uma corretora, um sofá-cama. Quem não sabe muito o que fazer, a Modal vai atender o que você precisa. Mas são corretoras que eu confio. Não tem a melhor, não tem a pior. Você tem que olhar o preço da corretora, a navegabilidade, a assessoria e abrir conta em qualquer uma de graça e online. O Rafael Brito perguntou, professor, e a previdência privada? Cara, para mim é o seguinte, previdência privada tem sentido se for da empresa. Aquela que você põe R$1, ela põe R$1 também. Não existe nenhum investimento que vai te dar 100% ao dia, por mais que algumas empresas te prometam aí, isso nunca vai acontecer. Então, essa previdência privada da empresa, dado que você conhece as regras dela, tem sentido. Para mim, qualquer outra previdência privada não vale a pena, porque se você montar sua carteira de investimento, ela sempre não. Se você souber montar uma carteira de investimento no mínimo, a chance de você conseguir uma rentabilidade maior sem pagar taxa é gigantesca. Para mim, a previdência privada, ela ganha da poupança, ok? Ela ganha da poupança, mas ela perde para qualquer outra coisa. Ah, mas eu tenho previdência privada porque ela me força a depositar, a comprar todo mês. Cara, se você está pagando para ser forçado a guardar o seu dinheiro, a cabeça está errada.
Então, para mim, a previdência privada acaba não tendo muito sentido. Mas, de novo, é simplesmente a minha opinião. Show de bola? Então, aproveitar aqui e agradecer. Se tem alguém aqui ainda que viu e não deu like, deixa o like. Galera, não sei se está todo mundo inscrito no canal, mas se inscreve no nosso canal. O YouTube entende que é um canal que está crescendo. Ele vai recomendar para mais pessoas, chegar esse conteúdo para mais gente. Se vocês gostaram de fato, deixa o like aqui embaixo. Coloquem nos seus comentários. Uma satisfação gigantesca estar aqui com vocês. E a gente se fala na próxima. Como é que eu encerro aqui? Um abraço, galera. Tchau!